Olá, eu sou a Aleca Rocha, atriz, e interpreto o seu caso virtual de relacionamento bizarro aqui. Esse é meu colo, tentando gravar para vocês. É assim que essa pessoa fica, né, filha? Meu Deus, olha, gente, tentando gravar, tentando. Cris, idade 69 anos, aposentada. Eu não lembro muito bem como eu conheci o Alif. Eu só lembro que quando eu vi, ele já estava com todas as minhas redes sociais. Ele me dava, assim, no mesmo dia, sequencialmente, né? Então, ele me dava oi no WhatsApp, quando eu via o boa tarde era no Messenger do Facebook e de repente me mandava um meme pelo Instagram. E assim a gente ia conversando o dia todo. Além do que, ele também tinha a maioria das minhas senhas das redes sociais. Isso porque desde o começo ele deixou bem claro o quanto que ele era ciumento. Eu não entendi porque eu é que era mais velha e ele que me dominava e controlava em tudo. Fora que eu não acreditava que ele sempre dizia que ia vir me ver no Brasil e, gente, eu não conseguia encaixar isso direito na minha cabeça. E esse menino ficava bravo quando eu falava alguma coisa negativa sobre isso. Alif, idade 28 anos, futuro empresário. Até a hora que ele falou, estou indo te conhecer no Brasil no dia tal. Eu falei, como? Ele falou, como, não me interessa, eu estou indo, quero que você me encontre no aeroporto. Eu não entendia de onde que ele tinha tirado dinheiro para vir me conhecer, porque ele estava no início dos seus estudos, da sua carreira, com 28 anos e com a lira turca. Como assim ele fez todo esse sacrifício para conhecer uma mulher de 69 anos? Veja bem, ele poderia vir ao Brasil ficar com várias garotinhas, ele não precisava estar falando comigo e nem exigir tudo que ele exigia de mim. Algo não batia, mas ao mesmo tempo no meu coração batia. A gente tinha esses momentos de conflitos, mas que passava de 1 a 2 minutos, já se vinha desculpa e já ficava tudo bem. E não foi diferente quando ele chegou aqui no Brasil. Tudo certo no aeroporto, tudo certo até chegar na minha casa e o telefone dele não parar de tocar freneticamente. Ele não queria atender, eu falei, você vai atender porque eu quero saber o que tá acontecendo. Já que você disse que eu sou a sua mulher, que a gente vai casar, como assim eu não posso entender o que tá acontecendo no seu celular? Quando ele pegou, que eu já ouvi a voz de uma mulher, eu tinha certeza que era brasileira. E parecia que estava falando alto e xingando e uma confusão, até eu entender que essa mulher conversava com ele e que foi ela que ajudou ele a chegar até o Brasil. Aí eu peguei o telefone na mão dele e falei, não, quero falar com ela agora que eu quero entender o que tá acontecendo. E essa mulher me explicou que ele teria vindo ao Brasil, na verdade, para encontrar com ela, que ela teria pagado tudo e que agora ele estava dando um perdido nela. Eu fui conversar com ele, ele me explicou, olha, não é bem assim. Eu conversava com essa mulher antes de você. Eu não gostei dos comportamentos dela, mas ela já tinha pago a minha passagem para eu vir ao Brasil e eu estou pagando ela parceladamente tudo que ela fez, porque eu não quero mais ter contato com ela. Eu escolhi você, eu achei que você é sim uma mulher mais educada, uma mulher que eu estou apaixonado, diferente dela. E ele começou a me mostrar no banco as transferências, tudo que ele tinha feito para essa mulher. Ou seja, ele realmente estava pagando ela. As transferências eram antigas, não era de agora. Ou seja, ele estava pagando desde quando eles começaram a conversar de que ela pagaria a passagem para ele vir ao Brasil. Ele não estava mentindo. Acima dessas ligações, realmente, as mensagens dele com ela eram antigas e ele tinha encerrado a conversa, tava tudo escrito lá no WhatsApp. Pasmem, era uma mulher de 30 anos e ele tava trocando essa mulher por mim, uma mulher de 69 anos. Eu liguei de novo pra ela e perguntei, mas ele te pagou? Como é que foi? Ela falou, não, ele tá pagando, ele tá devolvendo tudo, mas assim, ele veio pra me ver, sabe? Então, tipo, ela tava batendo numa tecla que ele já tinha cancelado e que ele já tinha acordado. Ok. Ele foi sincero. O clima ficou meio assim, né? Já no primeiro oi.
E aí ele veio pedir beijinho de desculpa, né? Porque ele tinha ficado horas no avião por mim, porque ele tinha feito tudo por mim, blá blá blá. E aí, óbvio que eu fui pra dar um beijo nele, querendo já tracar as línguas. E ele não, me veio com selinho, toda vez que ele vinha era aquele selinho, sabe? Eu falei, mas aonde é que vai isso, gente? Que eu quero a coisa toda, né? Aí peguei ele pra se beijar nas coisas todas, e aí das coisas todas as mãos foi pra todas as mãos do corpo tudo. E aí nessa coisa toda eu falei, bom, agora a gente vai pro vamos ver, que é algo que eu preciso aprovar. Esse moço vinha pra me dar um beijo, mas aí ele vinha, só que ele parava, paralisava, e nem na cintura ele pegava. Não encostava, ficava aquele beijo assim, que não encostava nem as mãos, nem nos ombros, nada. Eu falei, mas o que tá acontecendo aqui? Aí eu falei, Alif, tá tudo bem? Você tá nervoso? Ou você não quer? Você tá fingindo? Você não sente nada por mim? Porque tá estranho, né, esse jeito desse beijo aí. Aí ele falou, não, é que eu tenho que te contar uma coisa que eu não contei, não sei o quê. Ah, é porque eu sou puro, eu nunca fiz nada e eu quero só fazer essas coisas depois do casamento. Então agora pra mim beijar já tá sendo muito. Eu não sabia se eu ria, pra onde que eu olhava. Eu falei, esse moço tá mentindo com 28 anos, esse moço é puro. Falei, olha, Alifa, aqui no Brasil as coisas são diferentes. Eu sou uma mulher, você sabe, de 69 anos. Eu não vou ficar esperando casar, porque eu nem sei se você vai casar comigo, nem acredito nessa ideia aí. Então, assim, ou a gente faz as coisas aqui, ou a gente acaba por aqui, porque pra mim, desse jeito, não dá. Nisso já beijei ele, e aí sim, né? Veio aquela voluptuosidade toda, e aí começou a usar massa e tal. Só que, gente, vou contar pra vocês que nesses amassos, a única que ficava sem peça de roupa era eu. Ele vinha pra tirar alguma coisa minha, nunca era nada dele. Chegou uma hora que eu tava sem nada e ele tava lá de calça jeans e blusa. Eu falei, bom, vou forçar pra tirar a blusa. Tirou a blusa, só que a calça jeans não saía do lugar. Ela era aquelas calças cocota, bem apertadinha. Então, não sei se ele tinha dificuldade de tirar, o que que tava acontecendo ali, que ele foi indo lá no meu corpo, chegou na minha passarinha, de calça. Eu falei, o que que ele vai fazer? Não é possível que ele vai fazer isso, sendo que ele tá de calça, é a única coisa que ele pode fazer, porque chegou na minha passarinha, ficou olhando lá minha passarinha, eu falei, e aí, vai bater asa, vai fazer o quê? Isso na minha mente, né? Pra cara dele, tava olhando feliz, tipo, vamos ver o que que ele vai aprontar. Esses turcos, eles acham solução pra tudo. E não é que o Alif achou uma solução que no fim eu não acreditei, para ele não perder a pureza dele e ao mesmo tempo me satisfazer. A Alif pegou o dedinho e começou a brincar, como se estivesse brincando com o neném. Ah, bilu, 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 sabe? Bilu, 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 teteia, sabe? Então, começou com os dedinhos. Aí daqui eu já me via no programa da Eliana, sabe? Porque foi assim que aconteceu. Um dedinho não ia satisfazer nada, né? Então, aí foi polegares. Qual que é o polegar? Esse? Não, polegares. Polegares, polegares, onde estão? Aí não ia só polegar. Indicadores, dedos médios, dedos... Entendeu? Foi indo os dedinhos. Parecia que eu tava na música dos dedinhos da Eliana. Ele lá na minha passarinha, tocando, né? O piano. E foi colocando meus dedinhos né? Gente, eu nunca tinha experimentado isso. E não era que o negócio era bom mesmo. O Alif, ele tinha a mágica com os dedos. Eu me senti muito bem, porque também tava com medo da potência do menino. Aos meus 69 anos, se eu ia aguentar. Mas com os dedinhos deu um olho, eu fui assim no céu. Voltei pra terra, fui no paraíso, agradeci o Senhor, voltei. Foi maravilhoso. E a Alif ainda se sentia puro. Foram dias maravilhosos. O surto veio na hora de ir embora, porque ele disse que tava com problema, tava para terminar uma faculdade, alguma coisa assim que ele tava estudando, e ele tava com problema de ingressar em algum emprego, que lá na Turquia as coisas estavam difíceis para conseguir trabalho. Então o que ele pensava era construir o que fosse um restaurante, uma casa de chai, uma casa de uma padaria, alguma coisa assim.
E como ele já estava com a ideia de casar comigo, ele estava pensando em construir algo nosso, mas que os pais enchiam o saco, porque primeiro, independente dele virar um empresário depois, eles queriam que ele terminasse a faculdade, só que financeiramente não estava dando para terminar a faculdade. Depois daquela satisfação bedical que eu tive com ele, eu falei, quanto que tá faltando? Ah, tá faltando tanto. Eu falei, toma, termina. E aí depois a gente vai vendo, né, o que você quer da vida, a gente vai resolvendo. Nossa, me agradeceu, beijou meu pé, beijou minha mão e foi-se embora. Quando ele foi-se embora, eu falei, bom, eu dei dinheiro pra esse menino vai desaparecer. Esse menino vai desaparecer, não quer mais nada comigo. Mas, gente, deu tempo direitinho do avião. Nem um minuto a mais, nem um minuto a menos, a Alif já estava mandando mensagem, que estava preocupado, que tinha chegado, que estava com saudade. E assim foram os nossos dias, a gente continuou conversando, a conversa ficou mais forte. Eu recebia mais mensagens e conforme os dias foram passando, ele precisou de ajuda, porque finalizando, a gente combinou assim, né? Ele finalizando a faculdade, eu ia pra lá pra conhecer a família dele, pra ver essa coisa de casamento, tudo isso. Eu não acreditava muito nessa parte, mas durou esse tempo todo, sim. E quando eu tava pra ir pra lá, ele disse que já queria antes começar a construir algumas coisas do que ele decidiu que ele ia fazer um restaurante. Então, eu comecei a sempre mandar dinheiro para ele. Uma hora era para construção, outra hora era para documentação, outra hora era para avaliar o que precisava de alguém ligado à economia para saber como que se ia tratar das coisas. Sempre tinha alguma coisa, eu sempre estava mandando dinheiro. E eu falei, olha, eu acho, sendo bem sincera, que não vai chegar a esse ponto de eu encontrar a família dele. Se eu falar pra vocês que chegou nesse ponto, vocês vão acreditar? Não vão, mas eu vou contar porque chegou. Eu comprei a passagem, fui pra Turquia, feliz, tudo. Chegou lá, gente, ele já me levou pra conhecer a família dele, me apresentou como noiva. Eles tinham um carinho, oi, tudo bem? E era de Anam pra lá, e de Eclair, e não sei o quê, e Anam, e Ashkan, ele era só Ashkan. Seni çok seviyorum. Hadi, essas coisas. E me abraçavam, e me beijavam, e faziam planos. E lá tinha umas negociações das coisas que ele queria fazer no negócio. E eles viam a questão do dinheiro, como que a gente ia distribuir, o que ia pagar, o que não ia pagar, e quando que ia ser o casamento. Eles em nenhum momento olharam pra mim, não viu um olhar feio da mãe, do pai, nada de falar, gente, ela é mais velha, isso não vai dar certo, não sei o quê. Eu estudei turco, tá? Se eu tivesse alguma palavra, eu ia pegar, eu ia conseguir entender. Voltei pro Brasil, tudo certo. A gente continuou a conversar pra resolver tudo do casamento, pra ficar junto. Ele até pensou em vir mais uma vez pro Brasil, porque ele tava com muita saudade. Foi quando começou a dar problema em umas papeladas que ele tinha para fazer do negócio, porque às vezes ele tinha que comprovar num banco um tanto de dinheiro para conseguir comprar o terreno, o lugar, tal. E nisso eu fui ajudando ele sempre que eu podia financeiramente. Eu cheguei a mandar para ele mais ou menos uns 25, 30 mil dólares, tá? Isso de pouco a pouco foi juntando esse valor. Eu sempre mandava em dólares porque era assim que ele pedia. Até que a Alif, do nada, foi parando de me responder aos poucos, a ponto de não me responder mais e falar que estava confuso e que não queria mais saber do nosso casamento. Eu lembro que foi uma confusão assim na minha cabeça, mas eu assimilei também a questão da minha idade, pensei, ele deve ter achado uma bonitinha, né, uma novinha. Só que quando eu mandava dinheiro para ele, eu muito esperta, sempre falava que aquilo estava acordado e que, dependendo do que acontecesse, ele teria que me devolver. Então eu falei, tudo bem. Você começa a me devolver o dinheiro, assim como você devolveu o dinheiro da passagem da mulher que comprou para você ir para o Brasil. E aí ele virou e falou que não ia devolver, que não tinha como devolver,
que eu tinha mandado porque eu quis e que ia ficar elas por elas. E eu sabia que não ia ficar elas por elas porque eu tinha isso no WhatsApp, no Facebook, no Instagram. Eu tinha a comprovação de tudo que eu tinha mandado. Então, eu ia pra cima mesmo para conseguir o dinheiro de volta. Para mim aquilo era igual um contrato. Eu fiquei desesperada, fiquei brava, não sabia o que fazer. Fui conversar com uma amiga minha que eu tinha, que era casada com um turco e que estava sabendo da história. E ela achou aquilo um absurdo. Falou, não pode ser, porque eu vou falar com meu marido, porque isso não pode ficar assim, que não sei o quê. E foi conversar com o marido. O marido veio falar comigo e falar que turcos não faziam isso, que esse cara era muito mau caráter, que ele queria saber se era de outro país. Eu mandei a documentação, ele viu que era turco mesmo, ficou abismado, envergonhado, pediu desculpa e disse que ia resolver. Porque esse marido dela, ele tinha contato com diplomatas, tinha contato com gente da TV, tinha contato com gente da polícia. Ela fazia umas coisinhas na internet, sempre pra gente mandar mensagens pros nossos namorados turcos, sabe? E aí ela mandava, a gente pagava um valor e a gente sempre conseguia estar conversando com eles enquanto a gente não sabia turco, ela traduzia as coisas, enfim. E aí eu lembro que ele falou, não, a gente vai atrás desse cara, dá o nome do vilarejo, vamos fazer assim, né? Aí eu organizei com ela. Eu ia pra lá, porque a minha raiva foi tanta dele não querer devolver o meu dinheiro, que eu falei, eu vou queimar esse comércio dele que ele vai construir, eu vou queimar o nome dele lá na Turquia, que ninguém vai entrar, ninguém vai querer visitar ele de jeito nenhum nesse comércio. E vou na polícia assim, porque mesmo que ele não devolver o meu dinheiro, ele vai ficar com o nome dele queimado no vilarejo. Então eu passei todos os dados e a gente combinou assim, eu ia pra casa dela, ajudava, ela tinha um quarto lá separado, ajudava com aluguel, com alimentação e não sei o que, e a parte de documentação, de ir pra polícia, não sei o que, eu também ia investindo, pagando também para sair essa notícia em alguns jornais, em lugares de grande comunicação, que o marido dela tinha contato, e a gente ia infernizar e acabar com a vida desse turco, porque era o que ele merecia. Eu topei. Topei porque eu tava com uma raiva, me subia assim um ódio, que eu nem pensei nas consequências. Vou contar aqui as consequências para vocês no meio do vídeo, para vocês entenderem que a partir do momento que eu mandei dinheiro para ele, sendo namorada ou não, sem nenhum contrato nem nada, não tinha o que eu fazer. Mas na minha cabeça e envolvida pelo que a minha amiga brasileira que morava lá com o turco falou, eu iria construir uma vingança que o homem ia ficar mais queimado do que Fernandinho Beiramar. Ninguém na Turquia vai fazer nada, nem vai linchar um cara que ganhou dinheiro que a brasileira quis mandar. Quanto que eu vou gastar de tradução, de documentação para tentar alguma coisa contra esse cara? Vai chegar e viagem, e lugar, e aluguel, e o tempo que eu vou ficar lá, gente, vai chegar no valor que eu perdi. Fora que se esse homem for violento, ele pode fazer alguma coisa comigo lá. Não pensei em nada disso. Achei que eu estava com a razão e que eu iria conseguir acabar com a vida desse homem. Fui para a casa da minha amiga, que na verdade não era minha amiga, e que eu tava caindo num segundo golpe, né? Por quê? O que ela queria com isso? Gente, eu indo lá, eu iria pagar um valor para ficar em um dos quartos dentro da casa dela. Ela estaria ganhando com isso. Toda a documentação de trâmite, de processo e não sei o que estava acontecendo quando eu tava lá, ela ficava pedindo valores, o marido dela também, cada vez era mais valores, porque tinha que chegar no diplomata, porque tinha que chegar não sei o que no governo, porque o consulado, não sei o que, e nisso. Eles iam usurpando em reais, não em lira, muito do meu dinheiro e nada era resolvido. No momento eles falaram que deu um bololô lá e que para documentação ia precisar de um tradutor full time para resolver tudo porque era muita coisa. E que eu vi o valor, se eu continuasse pagando, eu ia falir e daqui a pouco eu não ia conseguir nem mais voltar para o Brasil.
eu fui falar, fui sincera, virei pra ele e falei, gente, mas daqui a pouco não tem mais dinheiro pra nada. Vocês têm noção de quanto que vocês estão pedindo? E já daqui a pouco vai passar o valor que eu paguei pra ele. E aí ela falou, não, mas fica tranquila, qualquer coisa então. O meu marido, ele tem um lugar que precisa de estrangeiro para telemarketing, para atender, para atender estrangeiro que vem para cá e não sei o quê. Aí você faz lá, aí ao invés de você receber o dinheiro já vem pra gente, a gente vai ajudando você até você conseguir desmascarar esse safado. Gente, ali eu comecei a perceber que eu tinha que sair de alguma forma, porque daqui a pouco eu não ia ter dinheiro mais pra nada. E eles falaram que ia na família do Alif, ia contar tudo, ia mostrar as coisas, porque o marido dela falava em turco, aí ia ter um valor maior, e que ele ia mostrar de vizinho em vizinho, não sei o que. Não fizeram nada disso. Chegou lá, era só documentação para entrar lá na justiça, e essa justiça que se enrolava, e eles queriam cada vez mais dinheiro. Eu falei, olha, eu não vou fazer isso, porque assim, esse valor que vocês estão estipulando aí pra mim já não é mais investimento, eu já tô perdendo. Ela começou a ficar brava e falar que então eu tinha poucos dias pra sair lá do quartinho, porque não tinha o que fazer. E isso eram dias antes da minha passagem de volta que eu tinha combinado, e que talvez eu fosse ficar mais, dependendo do que a justiça fosse falar. Você já deixou seu like? Esqueceu, né? Então clica aí, vai, me ajuda a eu distribuir esse vídeo para um número maior de mulheres. E olha que esse alerta é super importante, apesar de muito antigo, porque ele tem mudanças, né? Apesar da pessoa passar pelo golpe, ela continua no golpe. Então, por favor, me ajudem a compartilhar. Nisso tudo, sem eu pensar para onde que eu ia, ter que alugar algum lugar e não sei o quê, eu me preparando para sair, tô de cara com a Alif na porta dessa mulher, querendo falar com o turco. Quando esse turco aparece, o marido da mulher, começa uma briga que parecia um risca-faca, que um ficava riscando pro outro assim no chão, mas parecia uma dança. Sabe a dança do cavalo doido? Que eles ficavam assim, ó, dançando entre eles, mas nunca que um se aproximava no outro. E ficava... Não, isso foi japonês, né? Não sei. Não sei falar, eu perdi o... Bom, eu perdi o tempo de falar brigando em turco, eu não sei. Essas coisas. E com objeto cortante, né? E ficava. Quando um ia pra frente, o outro ia pra trás. Quando o outro ia pra trás, o outro ia pra frente. Mas nunca que se truncavam. Essa briga durou o quê? Uns 2 minutos. E aí a Alif me pegou pelo braço, falou que eu ia com ele. Eu falei, não, não vou pra lugar nenhum, não, porque a gente precisa conversar. Eu falei, não, você fez isso com esse homem, não sei o que você vai fazer comigo, que eu tô desesperada. E a brasileira falando pra eu não ir, pra resolver com ela, só que eu já não tava acreditando nela, porque cada respirada ou pergunta que eu tinha que fazer pra ela era não sei quantos reais na mão dela. Ali eu não sabia em quem que eu confiava. Acabei indo com a Alif. Porque a Alif disse que ia me pagar, que a gente ia conversar e ia resolver tudo. Onde eu arrumei coragem, não sei. Nisso ele me levou para uma casa que ele tinha lá da família dele, sei lá da onde. E aí ele conversou, pediu perdão, que estava arrependido, que não devia ter feito isso, mas que no final de tudo ele ficou com medo por causa da nossa idade, e a família dele apresentou uma outra mulher, e ele achou que era melhor, e ele ia trabalhar e depois voltar a falar comigo para pagar, e que como que eu queria que fosse as parcelas, e não sei o que, e nisso a gente se beijou. No que a gente se beijou, começou dedos médios, onde estão? Eles se saúdam, e traram lá os dedos. E aí foi toda aquela dedada de novo, aquela loucura de amor de novo. E aí a Alif pediu perdão e disse que eu era o amor da vida dele, que ele queria ficar comigo. E nisso começamos noites e noites de amor. E nessas noites e noites de amor, a Alif, ele chegava pra mim com doces e mais doces
Ele sabia que eu tinha diabetes, eu também sabia que eu tinha diabetes e começou a enfiar essas coisas em mim. Falando que um ali não ia mal, outro ali não ia mal, mas quando eu vi eu tava comendo a maioria dos doces da Turquia e junto com o doce a gente começou com uma coisa de luz de vela e vinho, e bebia daqui, bebia de lá, e mais doce, e mais vinho. Quando eu fui vendo, eu não sabia o que eu tava bebendo, o que ele tava me dando, o que eu tava comendo. Eu sei que ali eu desmaiei. Primeiro ele me deixou torta de tanta caixa que eu mandei pra dentro. Acho que deve ter juntado com a minha diabetes, com as questões do doce, não sei. Eu apaguei, não sei o que aconteceu. Na verdade, eu sei que eu acordei. Quando eu acordei, eu já tava na casa da minha amiga brasileira que eu não confiava mais. Arrasta aí a parte dos comentários, acha o botão hypar e clica. Você tem 3 oportunidades de clicar no hypar durante a semana em vídeos que você acha interessante. Por favor, que seja o meu. Quando eu acordei que eu me recuperei, ela veio contar aqui. A Liv tinha, sabendo, tá? Ciente que eu tinha diabetes, outras questões, pressão alta, não sei o que, não sei o que. Tinha me enfiado muito doce, muita bebida, a ponto de eu passar mal. Ele só queria que eu desmaiasse. Assim ele falou para ela. Mas a minha pressão acabou subindo, a minha diabetes estourou e eu acabei tendo que ir pro hospital, a ponto de chegar a coma. Ela disse que em nenhum momento ele contou que tinha me dado nem nada. Ele me levou para o hospital e ligou para ela porque disse que ele não poderia ficar comigo. E ele desapareceu. Só que ele desapareceu e ela era a única pessoa que tinha lá para me ajudar, então ficou, me ajudou esses dias no hospital e me levou para casa dela, que foi quando eu acordei. Achei muito estranho, porque é óbvio que eu acordaria no hospital e não na casa dela. E ficou pior ainda a situação quando eu vi que meus cartões, o meu dinheiro não existiam mais. Ela disse que com certeza ele fez tudo isso para pegar o resto de dinheiro que ele poderia, já que ele tinha as minhas senhas, já que ele sabia das minhas coisas no Brasil, já que ele sabia que eu tinha levado dinheiro para ficar lá na Turquia e que eu devia estar dando graças a Deus de que eu acordei, porque ela já tinha escutado histórias de senhoras que passavam daqui pro céu, né? Que a vida acabava. E que depois que ele ligou e avisou tudo, quem deu entrada no hospital foi ela. Então eu não dei entrada com o nome dele. E ele foi muito esperto de fazer isso porque ele desapareceu e ninguém encontra ele em lugar nenhum, porque aí sim eu poderia fazer uma denúncia de que ele tentou acabar com a minha vida para pegar o meu dinheiro. Na verdade, na cabeça dela, ela ainda meio que defendeu ele e falou que não, que ele só devia ter feito isso para eu desmaiar, para eu ficar mal, para pegar o meu dinheiro e que eu acabei entrando num estado pior. Gente, mas isso não é, então, tentar acabar com a minha vida? Eu já não tava entendendo mais aonde eu tava. Parecia que todo mundo ali só queria saber de pegar o meu dinheiro e eu queria ir embora. E foi o que eu comecei a trabalhar para fazer, independente se eu tinha ido no hospital, que ela me mostrou um papel de entrada que parecia forjado e eu não acreditei. Eu só queria conseguir um dinheiro de novo do Brasil para sair dali. E a cara de pau dessa brasileira foi tão grande que o interesse dela era ainda me cobrar pela grana que se tinha gasto comigo no hospital. Mas assim, eu tenho seguro, eu fui com seguro saúde, eu fui com seguro viagem, poderiam ter acessado. Então nada batia. A cada coisa que se acontecia, que eu não sabia porque eu tava desacordada, era um valor absurdo. O que me fez pensar que eles estavam acomunados e tentando tirar o máximo de dinheiro que pudesse de mim. De bônus e de cortesia por tudo que tinha acontecido, ela ainda me deixou ficar 2 dias num quarto que era dentro da casa dela, que não se tinha estrutura nenhuma, como se fosse alguma coisa, um hotel, sei lá, para que eu resolvesse essa questão de transferência, conseguisse um dinheirinho, porque na verdade a passagem de volta eu tinha, né? Não precisava de muita coisa também. Eu sei que eu me senti tão aliviada quando eu saí daquele lugar e desesperada, porque eu fui lá para conseguir receber um dinheiro que eu acabei gastando
muito e não recebi nada. E ainda concluí uma vingança que acabou virando contra mim. Quando eu cheguei no Brasil, toda aquela cobrança do hospital e não sei o quê, desapareceu. A brasileira desapareceu, os pedidos desapareceram, o Alif desapareceu. E acreditem ou não, eu cheguei a descobrir que o nome da brasileira não era o nome que ela me passava. Pra mim, eu nem dei entrada em hospital nenhum. O Alif me deixou mal, tonta, pegou tudo, levou pra casa dela e de lá ela esperou eu acordar. Eu tenho certeza que eu não dei entrada em hospital nenhum. Eu tive muita sede de vingança no começo, agora eu não teria forças pra correr atrás desse povo confuso, perturbado. Eu deixei tudo pra lá. O que eu devia ter feito no primeiro golpe, que era ter deixado nas mãos de Deus, que ele usasse o dinheiro e que com certeza retornasse para ele todo o mal que ele tinha feito por mim. Mas não, eu fui escutar uma mulher porque eu tinha a referência de casal brasileira com turco que tinha dado certo e que eles iriam me ajudar, porque na Turquia tem pessoas ruins? Tem, mas só que também tem pessoas justas para me ajudar. Acabei levando na cara. Pessoal, eu não ia colocar essa história no canal porque o canal tá mais virado para outras coisas que são mais graves, né? Essa coisa de mulher dar dinheiro e não sei o que sempre acontece. Mas me abriu os olhos para a mulher que, mesmo perdendo dinheiro, ainda escutou uma brasileira de que disse que teria chance de se ter alguma justiça se ela fosse até a Turquia. E não foi só por isso. Essa semana mesmo, eu recebi uma história totalmente parecida, só que a brasileira não chegou aí. Ela me mandou a mensagem falando, Leca, aconteceu isso. Nesse caso, a brasileira perdeu 12 mil dólares. Ela chegou a enviar 12 mil dólares com essa mesma história de casamento. E que, uma brasileira falou que se eu vim aqui, dá pra resolver, não sei o que. Eu falei, gente, pelo amor de Deus, vocês indo pra Turquia, eu não tô falando que a Turquia é perigosa, não é isso. O que eu tô falando é, vocês não estão no país de vocês. É outra justiça, é outra língua, tem que se traduzir, é um dinheirão, é uma coisa que você mandou, porque você quis, o cara pediu, você mandou. Vocês acham que... Aí, tipo assim, não tem o que linchar esse cara, o vilarejo, as pessoas do vilarejo não vão se preocupar, ai meu Deus, a brasileira perdeu dinheiro, nenhum diplomata vai chegar e vai salvar a sua vida. Então assim, como eu já venho recebendo muitas histórias iguais, eu não gosto de colocar história repetida aqui, eu fui segurando essas histórias que é sempre a mesma coisa, manda dinheiro de forma errada. Só que aí me veio essa que bateu com essa história que eu tinha, que é a questão de que mesmo caindo no golpe, a pessoa ainda acha que tem poder de ir até o país, enfrentar o cara e ganhar alguma coisa com isso. Ou seja, não basta o golpe. A mulher continua querendo buscar o contato com esse cara de alguma forma. Isso é um risco gigante. Essa brasileira que me mandou mensagem e tava na parte de ele não vai devolver o meu dinheiro, estou indo pra lá pra cobrar, não sei o que. Eu conversei com ela no direct do meu Instagram e ela não vai. Graças a Deus ela não vai. Porque, gente, imagina o tanto de risco. Se esse cara me vem com uma arma, se esse cara te espanca, se esse cara... Você tá no país dele. Mas eu tenho uma amiga, não sei o que. Gente, não confie nas pessoas. Não eu tô aqui pra julgar quem faz conteúdo, que é brasileira, que faz conteúdo da Turquia. Mas o risco e o perigo de você ir até um outro país, confrontar um cara que você já entendeu que é golpista. Esse cara, imagina só as coisas que ele faz lá. Se ele fez isso com você online, imagina as coisas que ele faz lá. E como assim você é, sei lá? Como assim a gente ainda pode pensar que de ser a Mulher Maravilha, a Princesa Guerreira, ou buscar a sede de justiça, como se acontece em séries e em filmes? Não. Você tem que assumir que você errou. Infelizmente, não tem como ressarcir uma coisa dessa. É como se eu fosse atrás, é como se a gente fosse atrás dos nigerianos que fazem esse negócio de ganhar dinheiro falando que é famoso e não sei o que, com um monte de mulher online também. É você na frente de um ladrão. Então, por isso que eu coloquei essa história aqui,
porque foi a gota d'água receber a mensagem dessa senhora essa semana, falando que tinha passado por isso, e a questão dela falar que assiste os meus vídeos e que, naturalmente, na cabeça dela, como eles iam casar, ela poderia estar investindo nessa situação. Me fez perceber que muita gente, mesmo assistindo o meu vídeo, ainda entende que a história que ela tá passando é diferente e não vai acontecer a mesma coisa, mesmo dando dinheiro para esse cara. Isso me assusta. Então, eu não tô aqui para julgar a senhora, nem julgar a moça dessa história, mas para mais uma vez deixar o alerta de que, independente se você viu a família, se você vai casar, se você assinou, não sei o que, não sei o que, não tem que dar dinheiro. Não tem que dar dinheiro. Deixem as reflexões de vocês nos comentários e até a próxima história do canal.